Olá, tudo bem com vocês? Façamos o seguinte, a análise sintática da oração abaixo. A competência, meus amigos, é a base do governo. O primeiro passo é você localizar um verbo. Verbo é a única palavra da língua portuguesa que pode ser conjugada no presente, no passado e no futuro. Você precisa saber que a forma verbal é pertence ao presente do modo indicativo do verbo ser. Portanto, essa palavra, o é, representa o verbo. O segundo passo é você fazer uma pergunta ao verbo. Com qual objetivo você vai fazer uma pergunta ao verbo? Com o objetivo de encontrar o sujeito desse verbo. Vejamos. Quem é ou o que é, meus amigos, a base do governo? A resposta está aqui, a competência. Portanto, competência exerce a função sintática de sujeito. Tudo aquilo que não é o sujeito é o predicado. Então, daqui até aqui, nós temos a função sintática de predicado. Voltemos a esse sujeito. Dentro desse sujeito, nós temos duas palavras e precisamos classificar esse sujeito. Bom, você precisa saber que competência é um substantivo. E, nesse caso, esse substantivo exerce a função sintática de núcleo do sujeito. Ao passo que esse artigo definido faz com que a palavra que se refere, que no caso é esse substantivo competência, seja um substantivo feminino, singular e também singular aqui. Logo, esse artigo definido exerce a função sintática de adjunto adnominal para este núcleo. Logo, se eu só tenho um núcleo dentro desse sujeito, esse sujeito é classificado como simples. Vamos prosseguir para esse predicado. Veja, este é aqui vai ligar o sujeito, competência, a uma característica, que no caso está aqui, a base do governo. A base do governo é o nosso predicativo do sujeito. E dentro desse predicativo do sujeito, nós temos a palavra mais importante desse predicativo do sujeito, que é a palavra base. É um substantivo que aqui exerce a função sintática de núcleo do predicativo do sujeito. E girando em torno deste núcleo, nós temos a expressão do governo. Do governo se refere à base, restringe, qualifica a base, portanto, exerce a função sintática de adjunto adnominal. Assim também, esse artigo definido, que faz com que a palavra base seja um substantivo feminino. Então, esse artigo definido também exerce a função sintática de adjunto adnominal. Fica faltando aqui a expressão meus amigos. Repare que essa expressão está entre vírgulas. E repare que meus amigos é com quem eu falo. Portanto, meus amigos exerce a função sintática de vocativo, cujo núcleo também é um substantivo, é a palavra amigos. E repare que dentro desse vocativo, além de eu ter um núcleo, eu também tenho este pronome possessivo masculino plural, exercendo a função sintática de adjunto adnominal também. Por fim, você precisa classificar esse predicado. Esse predicado contém o núcleo, já falei para vocês, sendo a palavra base. Base do governo. Portanto, é um nome, um substantivo é um nome, por isso, predicado nominal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima análise.